de repetir tudo novamente, né? Eu quero agradecer aos meus irmãos de AMM, né, de ministério, aqui do estado de Rondônia e também do Acre, né? Agradecer pelo apoio e pelo carinho que eles têm dado aí com relação à nossa programação. E quero agradecer também a todos os motociclistas, né, de todo o Brasil, né, onde nós fazemos parte aí de toda essa irmandade, né? Não só no Brasil, mas também no mundo, né? Aqui em Jaru nós temos os nossos irmãos que são do Clube Cachorros Banguelo, né, que é presidido aí pelo Nereu, e temos também o outro clube, né, que é presidido pelo Dadá, que são os Raider, né, a quem eu gostaria de saudar a todos esses irmãos queridos. Queridos, vamos então para a palavra de Deus nesta noite. E eu começo fazendo uma pergunta para você de maneira muito particular nesta noite. Quem é o seu próximo? Ou seja, quem é o nosso próximo? Quem são as pessoas, irmãos e amigos, ou quem é a pessoa que durante os 7 dias da semana, eu e você precisamos nos importar com ela, ou seja, acudir a elas nas suas necessidades? O Senhor Jesus Cristo, irmãos e amigos, quando Ele esteve aqui na terra fazendo a obra de Deus em nosso favor, o Senhor Jesus Cristo, Ele contou muitas histórias impressionantes. Ou seja, as parábolas que nós encontramos na palavra de Deus nos livros evangélicos. E essa parábola, irmãos e amigos, que eu gostaria de reportar com todos vocês nesta noite, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 10, aliás, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 35. E você que é cristão, nós que somos cristãos, nós conhecemos muito bem essa história. A história diz, irmãos e amigos, que um homem viajava de Jerusalém para Jericó, como se fosse uma distância de Jaru a Ariquemes, ou quem sabe de Jaru a Ji-Paraná. E esse homem, irmãos, ele viajando ali por aquela estrada, diz a palavra de Deus, irmãos, que ele foi assaltado por salteadores. E além daqueles ladrões, daqueles salteadores roubarem todos os seus pertences, que eu acredito que não eram muito, eram poucos, o que eles fizeram? Eles bateram tanto naquele homem que deixaram ele praticamente morto ali à beira da estrada, queridos. É uma história que nós encontramos na palavra de Deus, queridos. Jesus Cristo, irmãos, ele contou essa história a um homem lá do passado, na sua época, lá no tempo do povo de Israel, um homem que era intérprete da lei, era um doutor da lei, a quem Jesus demonstrava a ele que o único caminho para a vida eterna é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o seu semelhante, ou seja, o seu próximo, como a si mesmo. E aquele doutor da lei, então, diante dessa exposição do Senhor Jesus Cristo, ele se dirige ao mestre Senhor Jesus Cristo e ele faz então um questionamento. Ele diz: Jesus, quem é o meu próximo? E na história, irmãos, do bom samaritano, nós encontramos os indivíduos que são envolvidos nessa história, mas nós não temos os seus nomes. Mas nós temos as funções que eles ocupavam, né, que eram caracterizados pelos seus trabalhos. Aquele homem, irmãos, que foi assaltado, que estava ali à beira do caminho, a perecer quase à morte, era um anônimo. Quem sabe um viajante, quem sabe um desempregado em busca de trabalho, quem sabe um boia fria, enfim, alguém carente, alguém desprotegido, marginalizado pela sorte, sem amigos, sem dinheiro, sem família, sem ninguém, a sós no mundo, como muitas pessoas hoje, irmãos, vivem em tais condições, quem sabe no nosso mundo, e às vezes bem pertinho do nosso lado, bem pertinho da nossa casa. E lá estava esse homem jogado à beira da estrada, caído na sarjeta e abandonado por todos, queridos. Agora, o que acontece? Entram em cena aquelas pessoas que poderiam trazer a solução,
que poderiam ajudar aquele homem na sua necessidade, naquela situação tão caótica de sofrimento, de quase a morte. Entram agora as pessoas que poderiam ajudá-lo, irmãos. Aparece a presença naquela mesma estrada, naquele mesmo caminho que era de Jerusalém para Jericó, um sacerdote, depois um levita, queridos. A palavra de Deus diz, irmãos e amigos, que quando o sacerdote saiu de Jerusalém em direção ali a Jericó, e no meio da estrada ele encontra esse homem caído, a perecer, quase sem vida, ele ignora toda a situação. Ele poderia ter parado ali, irmãos e amigos, e ter acudido à situação daquele homem, ajudado a ele com relação aos seus ferimentos, levando-o a um hospital, ou seja, sendo um socorro bem presente na vida daquele homem. Mas podemos imaginar, irmãos e amigos, que quem sabe aquele sacerdote, ele tinha trabalhado muito lá em Jerusalém, e estava com pressa para chegar na sua casa, no seio da sua família, e ele deixou então de fazer essa boa obra, esse trabalho que ele teria que fazer, de ajudar esse moribundo, esse necessitado, que estava, irmãos e amigos, ali a perecer quase sem vida, queridos. De igual maneira, diz a palavra de Deus, descia também pela mesma estrada, agora um levita, que também era um trabalhador do templo naquela época do antigo Israel, fazia parte dos trabalhadores ali no templo. Diz a palavra de Deus, irmãos, que o levita até parou para olhar aquele homem que estava ali naquela situação de agonia, de quase morte. E o levita, então, ele parou para olhar se aquele homem era alguém do seu círculo familiar ou do seu círculo de amizade. Como ele percebeu que não era ninguém assim, ele também passou de largo, queridos irmãos, e foi embora e deixou aquele homem ali a perecer diante das suas necessidades que ele tinha. E essas pessoas poderiam sim ajudar aquele homem que estava ali precisando de socorro, precisando de ajuda, queridos. Ah, queridos, mas diz a palavra de Deus que também descia por esse mesmo caminho um samaritano. E eu quero dizer aqui a todos vocês, irmãos e amigos, nessa ocasião, nesse momento de estudo da palavra de Deus, que os samaritanos, ou seja, os judeus, não se davam com os samaritanos desde muito tempo, queridos. Os judeus consideravam os samaritanos como sendo cães, como sendo uma crosta purulenta dentro da sua sociedade. Esta era a consideração dos judeus com relação aos samaritanos, eles eram inimigos. E aquele homem ali na beira da estrada, quase a perecer, quase a morrer, quem sabe ele fica pensando, será que ninguém vai me dar socorro? Será que ninguém vai dar atenção a mim? E de repente, irmãos, para sua surpresa, ele percebe quando alguém com o seu cavalo desce da sua montaria e de repente acode aquele homem nas suas necessidades, queridos. É uma história impressionante que o Senhor Jesus Cristo contou para aquele intérprete da lei, e através da palavra de Deus, ele conta a mim e a você nesta noite, para que eu e você, irmãos e amigos, possamos saber quem realmente é o nosso próximo. Quem são as pessoas que eu e você precisamos nos preocupar com ela durante os 7 dias da semana? Quem são as pessoas que eu e você precisamos, irmãos e amigos, acudir em suas necessidades, ainda mais nesse momento do mundo, da nossa história, do nosso país, que nós estamos passando com relação a essa pandemia, onde muitas pessoas já não têm mais os seus empregos, estão aí, irmãos e amigos, numa situação quase insuportável e precisa da nossa ajuda e precisa do nosso auxílio, queridos. Diz a palavra de Deus, irmãos e amigos, que aquele samaritano, ele carregava ali na sua bagagem uma porção de óleo, uma porção de vinho, e logo em seguida, o que ele fez? Ele pegou o óleo que ele trazia, vinho, e começou a passar nas feridas daquele homem. E mais do que nunca, ele também pegou aquele homem, colocou sobre a sua montaria e levou então àquela localidade mais próxima e procurou
uma hospedaria e procurou, quem sabe, ali os profissionais de saúde para que tratasse daquele homem da melhor maneira possível, queridos. Olha que história interessante foi essa que o Senhor Jesus Cristo contou para aquele intérprete da lei e também conta a mim, a você, nesta noite, através dessa parábola, através da palavra de Deus, queridos. E aquele homem, o seguinte, o que ele disse para o hospedeiro? Ele disse, olha, o que precisar mais, você pode fazer, que quando eu voltar, eu pago tudo a você, em detrimento de que a saúde desse homem seja realmente recuperada, queridos. Aqueles que poderiam ter ajudado, aqueles que seriam as pessoas certas para prestar esse auxílio àquele homem, passaram de largo, ignoraram a situação. E somente esse samaritano, como nós falamos, o bom samaritano, foi o homem então que realmente conseguiu socorrer aquele homem e tratar as suas feridas. E aí, queridos irmãos, nós temos essa história muito interessante. Aquele samaritano, irmãos e amigos, se compadeceu e curou todas as feridas, aplicando o óleo e o vinho, e colocou então em cima do seu cavalo, da sua montaria, e levou ele então para um tratamento melhor ali, naquela cidade vizinha, queridos. Aquele que usou de misericórdia para com ele, a sua resposta estava correta. Aquele homem, irmãos, intérprete da lei, diante dessa história do Senhor Jesus Cristo, ele perguntou, né? Jesus Cristo então perguntou para aquele intérprete da lei, né? Diante dessas três pessoas, né? Quem foi o próximo desse homem ali moribundo, caído ali à beira da estrada? E o intérprete da lei respondeu de maneira taxativa, de maneira afirmativa, que tinha sido realmente aquele que usou de misericórdia, que foi o samaritano, que acudiu aquele homem nas suas necessidades. A resposta daquele homem estava realmente correta, querido. Ele acertou na sua resposta. E eu gostaria aqui, irmãos e amigos, nesta noite, de falar algumas verdades agora para nós, para mim, para você, e principalmente para mim que faço essa consideração da palavra de Deus nesta noite, queridos. Muitos se dizem religiosos hoje. Muitos hoje, em nossos dias, se dizem cristãos, mas não desejam nenhum tipo de compromisso com os problemas das pessoas que estão em necessidade. Eu quero dizer, meu amigo, meu irmão, para você nesta noite, você que está aí nos assistindo através da live, você que está aí através do rádio, eu quero dizer, meu amigo, meu irmão, e principalmente você que já é cristão, que isto é uma negação da religião, isto é negar o próprio Senhor Jesus Cristo, queridos. É muito sério o assunto que nós estamos aqui nesta noite considerando com todos vocês. Muitos julgam que devem ajudar somente os seus familiares, os seus parentes, colegas e amigos e nada mais. O seu círculo de amor é muito limitado e a sua atuação é muito restrita. Eu quero dizer, irmãos, continuando a meditação na palavra de Deus, para que você compreenda a grandeza da palavra de Deus nesta ocasião, que na concepção cristã, o nosso próximo não está limitado à nossa família, às nossas amizades, à nossa raça. O nosso próximo é todo aquele que necessita de auxílio, a quem nós podemos ajudar, queridos. Temos que ajudar, sim, os membros da nossa família, sim, os domésticos da fé, mas precisamos ir além dessa fronteira, irmãos, e ajudar aquela pessoa que está mais próxima e que tem as suas necessidades, nós possamos então acudir essas pessoas nas suas necessidades. A parábola da palavra de Deus ensina que a verdadeira religião é a prática do amor, queridos. Por favor, entenda isso nesta noite. É crer fazendo, queridos. Olha só que interessante. E eu quero dizer, ir mais longe com vocês nessa noite, dizendo o seguinte: é viver o que crer, é fazer o bem que se deve fazer. A palavra de Deus lá em Tiago diz o seguinte, que a religião pura e sem mácula
para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, queridos. Você tem exercido essa boa parte na sua vida espiritual, no seu dia a dia, enquanto Deus dá oportunidade a mim e a você de estarmos aqui nessa terra? A palavra de Deus diz, irmãos e amigos, da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o versículo 27. Quando Jesus, irmãos, ele terminou essa história, ou essa parábola do bom samaritano, ele então disse para o doutor da lei, olha o que ele disse, irmão: vai, homem, e procede tu de igual maneira, e mais, faz isto e viverás. Esta foi a conclusão do Senhor Jesus Cristo para aquele doutor da lei ali naquele exato momento, e essa é a palavra de Deus a mim, a você, irmãos e amigos, nessa noite. Nessa parábola, irmãos e amigos, contada por Jesus, se você fosse um dos integrantes dessa história, dessa parábola, quem você seria? Dá para imaginar, Francesco? Quem que nós seríamos? Será que seria o sacerdote que passou de largo, que não deu a mínima atenção para aquele homem que estava ali a perecer, a morrer, quase ali sem vida? Será que seria o levita, que parou o momento e olhou para aquele homem como não era nenhum parente, como não era ninguém do seu círculo de amizade, também passou de largo e foi embora? Ou seria o bom samaritano, conforme nós falamos na palavra de Deus, que deu todo o suporte, que prestou todo o auxílio, que acudiu aquele moribundo ali, todo machucado, curando as suas feridas, levando até a cidade e buscando um tratamento mais especial para aquele homem, queridos? Que coisa interessante! Agora, queridos, terminando as nossas considerações nesse momento, olhe ao seu redor e veja quantos necessitados, vejam quantos abandonados e carentes estão à beira da estrada, irmãos, hoje no nosso mundo. Espera da tua ajuda, espera da minha ajuda, nós que já somos cristãos. Pessoas, irmãos, destruídas pelo pecado e assaltadas pelo mal nesse mundo que nós estamos atravessando, nesse mundo que nós estamos vivendo. Vejam quanta ruína e tragédia que existe hoje em nossos dias. E eu digo para você, meu irmão, você que já é cristão, reaja, levante, tome realmente a sua posição de verdadeiro cristão e reconheça quem é o seu semelhante, quem é o seu próximo, e busque acudir essas pessoas nas suas necessidades. Às vezes não é tão somente meter a mão no bolso e comprar alguma coisa, ou comprar um remédio, ou comprar um alimento, mas às vezes é tão somente, Francesco, uma palavra amiga, um ombro amigo, uma palavra de bondade a essa pessoa, para que ela possa então ser reanimada e continuar a sua vida e a viver e ser convencida da palavra de Deus e se tornar um cristão enquanto possa viver aqui nessa terra. E eu termino dizendo o seguinte, irmãos: ajude hoje alguém, faça o bem a alguém de maneira desinteressada, em consequência do nosso amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, em consequência da nossa salvação que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga uma palavra de conforto, levante um caído, anime-o e ponha o amor em prática na sua vida, na sua família. Eu quero dizer, irmãos e amigos, que essa palavra de Deus, ela é primeiramente a mim. Então, meus queridos, eu sei que nós não iremos resolver os problemas do mundo em termos de pobreza, em termos de necessidade, mas para uma pessoa, meu irmão, você pode fazer a diferença. Então, se coloque nas mãos de Deus para que você possa reconhecer o seu semelhante e ver as suas necessidades e fazer todo o possível para viver essa prática tão linda da religião do Senhor Jesus. Cada dia posso ver, perceber em
pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, quando o sol